Você já percebeu que algo estranho está acontecendo com Erling Haaland? O atacante que parecia simplesmente imparável, o jogador que quebrava recordes atrás de recordes no Manchester City, começou a aparecer cada vez menos. Menos gols. Menos jogos. E muitas perguntas surgindo entre os torcedores. Mas afinal, o que realmente está acontecendo com Haaland em 2026? Será apenas uma fase ruim, ou existe algo muito maior por trás disso? Hoje vamos analisar os motivos que podem explicar esse momento estranho da carreira de um dos atacantes mais temidos do futebol mundial. Antes de entender o momento atual, precisamos lembrar quem é Haaland no futebol mundial. Desde muito jovem, o atacante norueguês mostrou que era diferente de todos os outros jogadores. Ele começou chamando atenção no Red Bull Salzburg, onde marcou gols em praticamente todos os jogos. Mas foi quando chegou ao Borussia Dortmund que o mundo realmente percebeu que estava nascendo um fenômeno. No Dortmund, Haaland simplesmente destruiu defesas. Sua combinação de força física, velocidade absurda, finalização quase perfeita, transformou o atacante em um pesadelo para qualquer zagueiro, e quando ele se transferiu para o Manchester City, o impacto foi imediato. Na primeira temporada, Haaland quebrou recordes históricos da Liga Inglesa. Ele se tornou uma verdadeira máquina de gols, ajudando o City a conquistar títulos importantes e dominar o futebol europeu. Um dos maiores inimigos de jogadores que dependem muito do físico é justamente o desgaste do corpo. E Haaland sempre foi um jogador extremamente explosivo. Arrancadas fortes, disputas físicas intensas, finalizações rápidas. Esse estilo de jogo cobra um preço. Ao longo dos anos, Haaland teve alguns problemas musculares e pequenas lesões. Mesmo quando não eram lesões graves, elas atrapalhavam a sequência de jogos. E para um atacante que depende muito de ritmo, ficar fora por algumas semanas já pode afetar o desempenho. Alguns especialistas começaram a comentar que o corpo de Haaland poderia estar sentindo o peso de tantas temporadas em alto nível. Outro fator importante pode estar relacionado ao próprio sistema tático do Manchester City. O time é conhecido por mudar bastante sua forma de jogar dependendo do adversário. Em algumas fases, a equipe passou a ter mais posse de bola e menos ataques diretos. Isso pode diminuir o número de oportunidades claras para um centroavante. Haaland sempre foi um jogador extremamente eficiente dentro da área, mas se a bola chega menos vezes ali, naturalmente os números também podem cair. E no futebol moderno, pequenas mudanças táticas podem impactar muito o desempenho individual de um atacante. Existe também um fator que muitas pessoas esquecem: a pressão gigantesca. Quando Haaland começou a quebrar recordes, muitos passaram a compará-lo com lendas do futebol. A expectativa virou algo absurdo. Cada jogo sem gol passou a ser tratado como algo estranho. Mas a verdade é que nenhum jogador consegue manter números absurdos para sempre. Até os maiores da história passaram por fases mais difíceis. O problema é que, quando você é visto como uma máquina de gols, qualquer queda de rendimento vira assunto mundial. Mesmo com essas dificuldades, muitos especialistas acreditam que Haaland ainda tem muitos anos no topo. Ele ainda é jovem. Ainda tem uma capacidade física impressionante. E continua sendo um dos atacantes mais perigosos do futebol mundial. Se conseguir recuperar o ritmo e evitar lesões, é muito possível que ele volte a ser aquele atacante devastador que o mundo conheceu. A grande pergunta agora é: será que estamos vendo apenas uma fase difícil na carreira de Haaland? Ou este é o começo de uma nova etapa para o atacante norueguês? Uma coisa é certa. Sempre que Erling Haaland entra em campo, qualquer defesa do mundo sabe que o perigo nunca desaparece completamente. E talvez, o próximo capítulo da história dele ainda esteja prestes a começar.